E aí, meus jovens, tudo certo? Vamos começar aqui mais uma das nossas aulas. Seguinte, nas aulas anteriores, até o momento presente, nós falamos de Idade Antiga e de Idade Medieval. Inclusive, tem um vídeo com uma linha do tempo. A linha do tempo ficou meia boca, mas acredito que ela ajuda vocês a se colocarem no tempo para entender o seguinte: nós já estudamos até aqui a Idade Antiga, que tem Idade Antiga Oriental, que é Egito e Mesopotâmia. Depois você tem Grécia Antiga e, por fim, nós vimos também Roma Antiga. Nossa última aula foi sobre Roma, história antiga, então nós já vimos. E temos também Idade Média, que nós já vimos também. Idade Média começa lá com a queda de Roma, formação dos reinos bárbaros, reino dos francos, aí vem o Império Carolíngio, Império, nem sempre é bom falar assim, mas a dinastia carolíngia, surge o feudalismo, aí tem cruzadas, renascimento comercial e urbano, crise do século XIV e fim da Idade Média, certo? Queda de Constantinopla é o último evento, é o que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, no ano de 1453. Então, hoje, nós vamos começar a partir daí. Encerramos Idade Média e agora entramos em Idade Moderna. No começo da Idade Moderna, existem vários temas que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Tanto que, dependendo do livro de história que vocês forem ler, seja apostila ou livro didático, dependendo do autor, a ordem em que essas coisas aparecem é diferente. Que coisas são essas? Renascimento cultural e artístico, reformas religiosas, grandes navegações e absolutismo, certo? Esses quatro elementos aconteceram mais ou menos de forma simultânea. Porém, eu considero que é melhor nós começarmos pelo renascimento artístico e cultural. E é por isso que nós vamos falar dele agora. Seguinte, então, vamos começar apontando alguns fatores, algumas causas, ou pelo menos condições que possibilitaram a existência do renascimento artístico e cultural. Para começar, é importante dizer que este renascimento artístico e cultural, de certa forma, ele acontece em várias regiões da Europa, mas principalmente ele acontece ali na Itália. Por isso tem gente que chega até a dizer que é um renascimento artístico e cultural italiano, que é um renascimento italiano. Esta visão é muito criticada porque um monte de gente hoje em dia fala, não é só na Itália, em vários outros lugares você também tem esse renascimento. Porém, o centro dele, onde ele começa a se desenvolver ali, é justamente na Itália, certo? Então, quando a gente for falar das causas agora, a gente vai falar de causas que estão particularmente ligadas à Itália. Não existia o país Itália ainda, mas a região ali, que na época eram várias cidades independentes, aquela região ali onde hoje é o país Itália. Vamos lá. Primeira causa ali que a gente pode pensar, a própria queda de Constantinopla, certo? Constantinopla vai ruindo, vai chegando ao fim. Constantinopla, que às vezes também era chamada Bizâncio, e essa cidade vai se desmoronando e vários artistas de Constantinopla, vários artistas bizantinos fogem da cidade, que era uma das mais importantes cidades do mundo antigo,
e vão para a Itália, se alojam na Itália. Então isso daí é um primeiro acontecimento que vai levar ideias novas ali para a Itália. Segunda consequência extremamente importante, a questão do renascimento urbano e comercial. Então, a gente tem que entender, renascimento urbano e comercial é diferente de renascimento artístico e cultural. São duas coisas diferentes, mas estão conectadas. Tanto que o renascimento urbano e comercial vai ser uma causa do renascimento artístico e cultural. O que é o renascimento urbano e comercial? Urbano, porque mais pessoas começaram a ir para as cidades. Naquela época, por causa da descoberta de novas técnicas, o campo ficou mais autossuficiente e as pessoas foram indo então para as cidades. E comercial, porque por causa das cruzadas, as rotas comerciais para o Oriente se restabeleceram. Porém, quem que dominava, quem que monopolizava essas rotas? Os comerciantes italianos, a burguesia italiana. Por isso, a partir do século XV, ou seja, a partir de 1400, ali no fim da Idade Média e também no começo da Idade Moderna, a Itália vai ser o lugar mais próspero, mais rico da Europa. A burguesia italiana, os comerciantes da Itália, vão acumular riqueza de uma forma que os outros lugares da Europa e do mundo naquele período não estavam acumulando, certo? Então, isso vai ser um fator. Por quê? Porque vai surgir uma coisinha chamada mecenato. O que significa isso? Nossa, nome feio, mecenato, mas é simples. Mecenato significa algumas famílias que começam a ficar extremamente ricas com o comércio passam a investir esse dinheiro no trabalho de artistas. Então, vários artistas do Renascimento, conforme a gente vai ver, Leonardo da Vinci, Michelangelo, essa galerinha aí vai ser financiada por um mecenas. O que é um mecenas? É um comerciante, ganhou muito dinheiro no comércio com o Oriente e aí ele resolve financiar um novo tipo de arte diferente daquilo que acontece na Idade Média. Por isso, várias das obras do Renascimento são financiadas por esses caras, por esses mecenas. Inclusive, por exemplo, já vou dar um spoiler aqui falando do Leonardo da Vinci, mas o quadro da Mona Lisa, né? A Mona Lisa, que é um dos quadros mais famosos do Leonardo da Vinci, ela é muito provavelmente o rosto de uma mulher, de algum cara que pagou para ele pintar a mulher dele. Falou assim, ó, pinta aí minha esposa, eu quero que você retrate ela. E por fim saiu o quadro da Mona Lisa, era um negócio pago, certo? Por isso, o enriquecimento italiano é um dos fatores do renascimento artístico e cultural, por causa desse negocinho aí que se chamava mecenato. E por fim, uma outra coisinha que eu queria colocar, essa vai ser muito importante para o renascimento científico, literário e filosófico, é uma descoberta. Essa daí não é exatamente italiana. É uma descoberta feita por um carinha chamado Gutenberg, uma invenção. O que Gutenberg inventou? Ele inventou um carimbão. Porque até aquele momento, durante toda a Idade Média, existia uma profissão que era a profissão de copista. O que é um copista? Um cara que copia livros. Então vamos supor que você seja um autor e você escreveu um livro. Escrevi um livro. Agora eu quero publicar esse livro para vender. O que vai acontecer? Alguém vai pegar o seu livro aqui e vai copiar à mão o livro inteiro. Ou seja, depois de anos, você fala assim,
Nossa, agora que eu fiquei vários anos com o meu livro, eu já consegui fazer 20 cópias, eu já consegui fazer 10 cópias do meu livro em anos. Era algo muito rudimentar, muito complicado você ficar copiando um livro inteiro à mão. Por isso, ninguém lia. A circulação de livros era quase nula, quase inexistente. Quem controlava esses copistas ainda eram os monges que eram os copistas da época. Por isso, quem lia mais era quem fazia parte da igreja. O resto da população não lia. E o que esse carimbão do Gutenberg vai fazer? Ele pensa assim: ao invés de eu copiar o livro inteiro, eu vou fazer uma grande placa, certo? Nesta grande placa, eu vou colocar em determinada ordem todas as letras que formam uma página. Então, ele vai colocando pecinhas dentro dessa placa, que são as letras. Pecinhas, 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 pecinhas. E depois que ele forma a placa, aí ele bate o papel e você tem uma página pronta. Acontece que depois que ele bate um papel, ele bate 100 vezes o mesmo papel. Ou seja, o que o Gutenberg descobriu? A prensa. Prensa, porque na época prensava mesmo. E que depois vai ser chamada de imprensa e de impressão, impressora, certo? A arte de imprimir vai ser criada pelo Gutenberg. Por que isso é importante? Porque agora a galerinha da literatura, da filosofia, os cientistas vão começar a escrever e eles não vão fazer 5 cópias dos livros deles. Centenas, milhares de cópias vão poder ser feitas e vão começar a circular para um número muito maior de pessoas. Por isso, o último fator aqui que eu cito é a prensa do Gutenberg. Beleza, então já falamos um pouco das causas. Agora, antes de entrarmos nas pessoas em específico do Renascimento, a gente tem que saber quais são as características gerais desse Renascimento. Afinal, se você falar renascimento, você está querendo dizer antes era de uma forma e agora renasceu. Agora teve uma mudança drástica, certo? Para o que existia até então. Vamos lá então. Primeira característica importante do Renascimento: antropocentrismo. Parênteses. Depois que eu falar dessas características, eu vou falar um pouquinho do Renascimento nas artes, depois na literatura, na filosofia e na ciência, entendeu? Antes de falar isso daqui, eu vou dar as características gerais. Primeira característica geral: antropocentrismo. O que significa isso? Significa o homem no centro de todas as coisas. Por que isso é revolucionário naquele período? Porque o que existia na Idade Média era um teocentrismo. Deus no centro de todas as coisas. Lembrem a importância da igreja durante a Idade Média. Deus é o centro das atenções, é o centro da vida cultural das pessoas. Os livros eram escritos sobre Deus. A arte, as pinturas eram feitas sobre momentos da história bíblica. A partir deste momento, no Renascimento, surge um antropocentrismo, que é uma valorização do ser humano. É você colocar o ser humano no centro de todas as coisas. Isso não significa que lá no Renascimento eles já vão inventar o ateísmo, etc., que vão negar Deus. Não é exatamente isso. Mas vamos falar, existem muitas coisas no mundo e a mais importante delas é o ser humano, é um certo orgulho de ser humano, beleza? Outra característica que está ligada com essa, a segunda, é o humanismo. Humanismo, também valorização do ser humano, mas aí ele já está mais ligado com a valorização da vida humana, certo? Então,
valorizar o ser humano enquanto ser vivo, que deve ser preservado, evitar catástrofes, assassínios, certo? Então, humanismo, valorização do ser humano, e esse humanismo também estava ligado com o estudo do que seria a pré-história das ciências humanas. Então, estudar história, estudar filosofia, estudar literatura, tudo isso começa a ficar forte também por causa desse humanismo lá no Renascimento. Depois você tem o racionalismo, que é muito importante, que é o seguinte: temos que criar uma visão racional da realidade. E esse racionalismo estava ligado a outras características que a gente pode falar, como o realismo, que quando vão fazer a arte naquele momento, tentam fazer ela fiel à realidade, e um naturalismo, que é assim, entender a natureza como ela é. Então, racionalismo, realismo, naturalismo eram características conectadas ali. Por fim não, temos mais dois. Uma característica é o espírito laico. O que é isso, espírito laico? Começa em alguns autores, em alguns artistas, a surgir uma separação entre política, razão, arte, ciência e, do outro lado, religião. A religião começa a se separar de alguns aspectos da vida. Isso não é total, não é que a partir desse momento a religião e a política se separaram totalmente. A religião e a ciência se separaram totalmente. Não. Em algumas pessoas ali dentro, esse espírito laico significa que em algumas pessoas essa separação começou a existir. Certo? E por fim, agora sim, a última característica, o hedonismo. O que significa o hedonismo? É a valorização dos prazeres e a desvalorização das dores. O hedonismo é uma concepção que diz assim: a vida humana é feita de prazeres e dores. A pessoa, para atingir a felicidade, ela tem que aumentar cada vez mais os prazeres e diminuir cada vez mais as dores. Vai ser um tipo de percepção da realidade que vai ser muito comum no mundo moderno, no mundo contemporâneo, até hoje pra gente, o hedonismo. A vida é você aumentar cada vez mais os seus prazeres e evitar o máximo possível as dores. Certo? Então, essas são as características do Renascimento. Agora, vamos, parte por parte, ver este Renascimento. Nas artes plásticas. Quem são artes plásticas que eu digo é pintura, escultura, certo? Tudo assim que é mais visual. Quem são os grandes carinhas aí dessas artes plásticas? O primeiro deles, extremamente importante, é o Leonardo da Vinci, certo? Leonardo da Vinci, ele não era só pintor, ele também era inventor. Dizem que ele é o cara completo do Renascimento, porque ele era cientista, inventor, filósofo e artista, mas onde ele ficou mais conhecido foi na arte. Grandes obras dele foram a Mona Lisa, como eu já mencionei nessa aula, o Homem Vitruviano. Para quem não lembra, é aquele homem com o braço aberto aqui. Aquele desenho, você pode, lembrando das características, no Homem Vitruviano, você pode pensar na racionalidade, que é você desenhar algo com proporção. Razão na arte é proporção, certo? Então, ele faz um desenho proporcional. Realista, então essas características. E é um homem, antropocentrismo, o ser humano no centro de tudo. Então, essas características do Renascimento você vê na arte do Leonardo da Vinci, por exemplo. Então, fora essas, ele tem várias outras obras, mas aqui a gente só dá uma pincelada, a gente não precisa passar por tudo. Depois do Leonardo da Vinci, segundo cara que é muito importante é o Michelangelo. O
que ficou conhecido por várias coisas, mas principalmente pela estátua de Davi, uma escultura que foi extremamente bem feita. Eu vou tentar colocar na descrição ou nos comentários os links para vocês verem essas obras. E também por ter pintado o teto da Capela Sistina. Foram as grandes obras pelas quais o Michelangelo ficou conhecido. Fora o Leonardo e o Michelangelo, a gente também teria o Rafael e o Donatello, certo? Que são importantes, mas a gente não vai entrar em detalhes nele aqui. Se você quer decorar o nome dos quatro, é só lembrar que eles são as 4 tartarugas ninja, certo? Então, Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. As 4 tartarugas ninjas eram 4 artistas renascentistas. Por quê? Coincidência? Não, porque o cara que fez as tartarugas ninjas gostava de arte renascentista, então ele escolheu esse nome para elas. Então isso daí nas artes. Agora na literatura, quem são os carinhas aí da literatura? Primeiro, muito famoso, William Shakespeare, certo? Escreveu várias obras, Romeu e Julieta, que é muito famoso, todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida. Hamlet, que também é muito famoso, Hamlet, e principalmente as adaptações de Hamlet. Por exemplo, o eixo central da história do Hamlet é de um irmão de um rei, o irmão do rei mata o rei. E aí o filho do rei fica numa situação: meu tio matou o meu pai, só que eu não sei, eu preciso ter alguma forma de descobrir se foi meu tio. E então tem uma jornada ali do príncipe Hamlet para descobrir quem matou o pai dele, até descobrir que era o tio. Boa parte dessa obra aí foi adaptada para fazer o Rei Leão, certo? O filme Rei Leão é em grande medida adaptado do Hamlet, certo? Tem várias coisas em comum. Então, de certa forma, a obra do Shakespeare aí, não só para a época foi importante, mas até hoje na nossa vida, muita coisa feita por ele ainda tem valor. Aquela frase famosa é desse Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Então, foi um cara da literatura importante. Miguel de Cervantes também é um cara importante, porque escreveu o Dom Quixote. O Dom Quixote, para quem não conhece, é um cavaleiro absurdamente louco, que não tem noção nenhuma, que... Um exemplo, uma das partes mais famosas do livro, é que ele luta contra um moinho de vento achando que é um gigante. É um cara sem noção nenhuma de nada. Só que, de certa forma, a obra do Cervantes está fazendo uma crítica a essa loucura. De certa forma, a obra é racionalista, porque está falando, as coisas que a gente vai fazer se a gente ficar agindo feito um doido. Então, vamos parar e usar a razão, ser realista. Essa daí é uma principal obra do Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Claro, eu estou resumindo aqui absurdamente. E o terceiro carinha da literatura, que a gente pode falar, é o Luís Vaz de Camões, que é um importante cara da literatura portuguesa. Provavelmente vocês devem estudar ele em literatura, porque ele escreveu em língua portuguesa e na obra dele ele narrava os feitos dos portugueses no Oceano Atlântico, Vasco da Gama, grandes navegações e assim por diante, certo? Luís Vaz de Camões. Beleza, terminamos literatura. Renascimento na filosofia. Primeiro carinha que eu vou falar, Nicolau Maquiavel. Foi importante para quê? Separou moral e religião da política, certo? O livro dele, chamado O Príncipe, na verdade fala de muito mais coisas do que simplesmente isso. Mas uma coisa de fundo do livro dele que você percebe se você ler é isso. O príncipe, o cara que governa, o governante, não precisa ser ético, não precisa ser religioso, ele tem que ser político, certo? Então,
Nicolau Maquiavel é um dos carinhas que vai abrindo essa separação entre ética e política, e também entre religião e política. Além do Maquiavel, um cara importante é o Thomas Morus, que às vezes é chamado Thomas More. Este carinha escreveu um livrinho chamado Utopia. O que significa utopia? Na época não significava nada. Utopia, literalmente, significava não lugar, ou seja, quase uma terra do nunca, um lugar não existente. Só que daí nesse livro Utopia, ele fica descrevendo como seria uma ilha perfeita, como seria um mundo perfeito. Isso é muito importante também para o nosso mundo até hoje, porque até hoje, quando você começa a falar de um mundo perfeito, de um mundo feliz, etc., o que as pessoas falam? Isso é uma utopia, ou seja, é algo perfeito que talvez nunca vai acontecer. A origem aí desse termo, dessa ideia de imaginar um mundo melhor, de imaginar um mundo perfeito, vem do Thomas Morus, que escreveu durante o Renascimento. Depois a gente vai voltar nele, porque esse Thomas Morus perdeu a cabeça por causa do rei inglês. Quando a gente for falar de absolutismo ou até mesmo de reforma religiosa, a gente vai voltar no Thomas Morus. Ele morreu por motivos religiosos, por causa do rei inglês. A gente volta nesse ponto. E por fim, Renascimento na filosofia, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã escreve um livro chamado Elogio da Loucura, certo? Também foi um filósofo importante do Renascimento, um humanista importante. Beleza, então, Renascimento na filosofia, terminamos. Agora a gente vai para o último ponto, que é o quê? Revolução científica. As mudanças na ciência foram tão drásticas que a gente não fala de um renascimento da ciência, a gente fala de uma revolução científica. Para falar de uma revolução, então, as coisas se tornaram muito diferentes. Qual é o antes e o depois? Antes dessa revolução científica, as pessoas acreditavam no modelo ptolomaico. O que é o modelo ptolomaico? É o geocentrismo. Eles acreditavam que a Terra estava no centro do universo e que todos os planetas, as estrelas e o Sol giravam ao redor da Terra. Este modelo ptolomaico era defendido pela Igreja. Então a Terra estava no centro do universo, por isso se chamava geocentrismo, a Terra no centro, e todo o resto girava ao redor da Terra. Qual era o problema desse sistema? Vamos lá. Então, vamos lá, isso era o antes. Aí depois vai surgir o Nicolau Copérnico, que vai contestar isso. Por que ele contesta isso? Qual era o problema desse modelo? Como ele consegue descobrir que tinha algo errado nesse modelo? Vamos lá. Na antiguidade, esse Ptolomeu observava os astros. E ele observava que existiam estrelas distantes que tinham um movimento sempre constante, que no caso é o movimento da Terra, né? Não é as estrelas que estão fazendo esse movimento, mas conforme a Terra gira, parece que as estrelas vão girando ao longo da noite. E daí ele fala assim, todas as estrelas devem estar grudadas em um plano e fazendo um movimento, todas elas juntas. É como se fosse um grande painel ali onde elas estão grudadas e elas vão girando. Qual é o problema? Algumas estrelas, meia dúzia de estrelas, faziam um movimento completamente irracional, completamente incompreensível, que são os planetas, certo? Por quê? Porque se as outras estrelas estão distantes, o movimento delas diante da Terra é perceptível. Os planetas, o movimento deles não tem esta sequência, esta continuidade. Por isso, inclusive, eles eram chamados planetas. O que significa a palavra planeta?
no latim, que é onde surgiram, significava errante, aquele que anda sem rumo. E daí o Ptolomeu falava, esses planetas aí, então, eles têm movimentos aleatórios, a gente não precisa explicar o movimento deles. É um movimento totalmente irracional. Algumas pessoas achavam até que eles eram seres vivos, por isso que eles faziam movimentos sem sentido. Aí, o Nicolau Copérnico fala, não dá, matematicamente, não dá para a gente explicar o movimento dessas estrelas, desses planetas. A gente apenas vai conseguir explicar o movimento deles se a gente considerar que o Sol é o centro do nosso sistema e que nós giramos uma volta por dia em torno do nosso próprio eixo e uma volta por ano ao redor do Sol. E aí os planetas vão ter aquela ordem: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, etc. Falei etc. porque de fato não sei o resto da ordem. Então, ele matematicamente fala: se for assim, eu consigo provar a coisa. Depois que ele morre, ele faz isso já no fim da vida dele, surge um carinha chamado Galileu Galilei. Galileu Galilei vai provar a teoria do Nicolau Copérnico. Galileu vai desenvolver uma luneta para observar melhor os astros e ele cria um novo método científico, que é o quê? A ciência deve se basear em observações e cálculos matemáticos. Com isso, ele prova que o Copérnico estava certo e que o Sol é o centro do sistema solar, o centro do nosso sistema, e não a Terra. Por isso, ele substitui o geocentrismo pelo heliocentrismo. O Sol está no centro, heliocentrismo. Então, a revolução científica é uma revolução que sai do geocentrismo e vai para o heliocentrismo. Mas o grande acontecimento dessa revolução não é, era geocentrismo, agora é heliocentrismo. A grande diferença está no método. Antes, como você sabia se uma coisa é verdadeira ou é falsa? A autoridade bíblica. Então, se na Bíblia diz uma coisa, isso é a verdade. A base para o conhecimento é a autoridade. O Galileu Galilei vai falar assim: a Bíblia pode te ensinar como se vai ao céu, mas ela não te ensina como vai o céu. Ela te diz, então, ele separa religião de ciência. Ele fala, religião, você busca o caminho até o céu para você ser salvo. Ciência, você quer entender como funciona o mecanismo do céu. Então ele diz, na ciência não é a autoridade bíblica que manda. Na ciência o que manda são observações por meio de aparelhos. Então não é mais a autoridade bíblica que diz o certo e o errado na ciência. Isso, autoridade bíblica para a religião. Na ciência, são observações por meio de aparelhos e cálculos matemáticos para organizar os dados recolhidos pela observação. Observação e matemática como bases da ciência. O Galileu Galilei, nessa revolução científica, então, ele introduz o método científico, que, com algumas diferenças, ainda é o método científico válido até hoje. Você tem que ter uma base empírica, ou seja, a observação, e você tem que ter a explicação matemática daquilo que você observou. Até hoje, a ciência funciona mais ou menos dessa forma. Então, gente, a aula foi bem longa, porém, acredito que deu para vocês pegarem aí as características fundamentais do renascimento artístico e cultural. Terminamos por aqui hoje. Bye, bye e até mais.